Vamos para Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9. Deus quer te surpreender. Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9. Diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Veja qual era o pensamento dele, quem? Abrão. Depois se tornou Abraão, mas era Abrão ainda, capítulo 15 de Gênesis. Olha o pensamento do Abrão. Pensamento dele, que às vezes também é o nosso, né? É limitado. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão, em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Porque esse homem, Abrão, ele foi que provou muito da presença de Deus. Saiu da terra dos seus pais, que estava contaminada já pela idolatria, pelo paganismo, pela avareza, e ele foi para a terra que Deus mandou. Levou com ele o Ló, não numa rebeldia, mas numa caridade que ele fez, numa misericórdia, acabou fazendo algo que Deus não mandou ele fazer. Ele teve aborrecimento com esse Ló, o sobrinho dele. E eles tiveram até que se separar e tudo. Aí depois a notícia chegou que o Ló foi tomado como sequestrado, como os outros. Houve uma guerra na região e a cidade de Sodoma foi levada, entendeu? Em todos os moradores ao cativeiro e os bens também. Quando o Abraão soube, ele foi, lutou, libertou todos eles, foi um valente mesmo. Depois dessas coisas, Deus aparece para ele. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Qual era o pensamento dele? Vou embora, estou envelhecendo, estou ficando velho, vou morrer, todo mundo. Você vai chegando numa certa idade, você começa a se preocupar com algumas coisas. Eu lembro de um amigo, que estudei com ele, já tinha uma certa idade, quando eu fiz esse curso, e ele tinha muito mais idade ainda. Ele falou: Jaime, eu comecei a estudar com 11 anos de idade, que eu fui aprender, entenda bem, a ler e tudo, criado na roça, mas me ensinava. Naquela época ele dizia assim: olha, tem que ter o primário, pelo menos, para ser alguém na vida, hein? Depois pulou para o ginásio, lembra? Depois tinha que ter o científico. E um dia falaram para ele, mas ele cresceu, né? Todo, foi trabalhar e tudo, e foi estudando, foi compreendendo, até que ele fez o chamado ensino médico científico da época. E quando ele estava bem tudo, ele começou a trabalhar com imóveis, corretor de imóveis, e acabou tendo a própria imobiliária dele. E um dia ele estava numa audiência, e eu sou advogado? Eu não sou, mas você. Então, ele já com uma certa idade, ele foi estudar e tudo. Aí ele falou, ele disse: olha, eu não consegui tantas coisas na vida, mas com o meu trabalho eu consegui, eu dei para os meus filhos, ele disse, para cada filho, eu dei uma faculdade e dei um apartamento. Não pude dar mais do que isso. Mas, rapaz, só isso aí, eu acho que todo mundo gostaria de ter isso, dar para os filhos. Eu dei para eles, e claro, dei estudo para eles, tem tudo isso. Mas o que eu fiz? A casa que eu tenho, então, é claro, é meio da minha esposa. Mas antes, que eu já sei que eu estou com uma certa idade, não sei quanto tempo, o médico, há uma previsão de vida para mim, mais ou menos assim, humanamente falando. Então eu peguei minha casa e já fiz o coisa. O que eu fiz? Já dividi para os 4, e é usufruto do Senhor e da esposa. Enquanto nós estivermos vivos, nós moramos aqui, depois é deles, mas já está dividido, não tem nada para ninguém mais, não vou dar trabalho para ninguém. E o Abraão estava assim: olha, eu vou deixar tudo para o Damasceno Eliezer, porque não tem. Aí Deus vai trabalhar com ele. E diz assim: e eis que veio a palavra do Senhor aí dizendo: este não será o teu herdeiro. O plano é do homem, a decisão é de Deus. Os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Ele pensava: Abraão, eu vou morrer, o meu herdeiro será o Damasceno Eliezer. Deus está dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será chamado, será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. O Abraão sai dali com uma alegria. Puxa, Deus falou que da minha semente, de mim,
você vai ser o meu herdeiro. Eu acredito em Deus. Deus sempre me honrou, me abençoou. Nós temos que ficar atentos. Há um tempo eu deixo esse estudo aqui com outras palavras, mas veja o capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos. E ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Falo sempre, amigo, raciocínio errado leva a atitude errada. Irmã, cuidado. O Senhor me tem impedido. O Senhor não tem impedido nada, é você, o entendimento é seu. Me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura tereis filhos dela. Pensa, Deus falou para ele que ele seria pai, porque ele achava, plano dele, pensamento de Abraão: vou morrer, não tenho descendência, vou deixar toda a minha descendência para o meu servo, o meu gerente aqui. Ele vai ser o dono de tudo aquilo, porque foi fiel a mim, vou deixar tudo para ele. Não tenho filho, mandar para irmão? Não, vou deixar para ele. Ele que me cuidou de mim, ele sempre tratou bem da minha família, cuidou bem. Era o pensamento dele. Mas Deus disse: não, você vai ter filho. Logo depois a Sara disse: já que eu não consigo engravidar, que já que eu estou ali, estou me envelhecendo, você está me envelhecendo. Tem H aqui, moça, jovem ainda, vamos ter filhos, que era comum entre eles. Se você pegar a história bíblica, você verá, o filho dele não caiu nessa, o Isaac, mas o neto dele, o Jacó, o outro então nem se fala, o Esaú, que foi profano. Mas o Jacó fez o que era comum lá. Jacó casou com uma moça, foi enganado pelo tio, que se tornou sogro dele, porque ele tinha que trabalhar 7 anos por aí, trabalhou. Na lua de mel, ele entregou a moça errada, a mais velha, não tinha luz de hoje, todas elas usavam um véuzinho. Chegou lá, depois disse: mas que você vai aqui? Ué, sou sua esposa, você não é sua irmã. Aí foi lá: você me enganou? Que negócio é esse? Ele disse: não, é que aqui nós casamos primeiro a mais velha. Mas eu trabalhei pela Raquel, então mais 7 anos. E ele foi, só que não devolveu a outra não. Ele ficou com as duas, era comum entre eles naquela época. Não pega carona, hein? O homem é marido de uma só mulher, a mulher é mulher de um homem só, até nos pensamentos. E ninguém tem filho com serva não, tá bom? Ninguém tem filho com, não entra nessa não. Mas ele teve filho, eu sempre gosto de falar que o Jacó teve filho com a Leia, 6 filhos, e tem uma filha também. Ele teve lá Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulão, 6, mas a menina, né, que teve com ela, que também é a filha de Diná. E teve 2 filhos com a serva dessa aí que chamava-se Zilpa, teve Aser e Gade. Aí com a Raquel, que era a preferida dele, teve 2 filhos últimos, que foi José e Benjamim, mas antes teve filhos também com a serva, chamada Bila, que foi Dan e Nafetali. Então você vê 12 filhos, era coisa comum. E o Abraão pensou: claro que é, não ser precipitado. Ele ouviu a voz dela, diz assim, capítulo 16 ainda: assim tomou Sarai mulher, Abraão de Agar, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele entrou Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Aí começou a discórdia toda, começou a intriga. Por quê? Porque ele foi precipitado. Ele não parou para ouvir a voz de Deus. Aquele não era o plano dele era limitado, o plano de Sara era limitado, o plano do homem é limitado. Até então, no capítulo 17, deixa eu falar para você: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos. Se você voltar ao último versículo do capítulo 16, Abraão tinha 86 anos de idade quando foi pai do Ismael, filho com Agar, que não era o plano de Deus. No capítulo 17, ele já estava com 99, e agora? Os meus caminhos não são os seus caminhos. Os meus pensamentos não são os seus pensamentos. E olha o que Deus vai falar para ele. E diz assim: apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso. Eu não mudei. Eu continuo tendo o mesmo poder. Deus não mudou, irmão. Deus continua tendo o mesmo poder. Creia nele, creia. E ele diz: anda em minha presença e ser perfeito. Mas o homem pode ser, na presença dele está a perfeição. Não é em mim, não é na presença de nenhum homem. Na presença de Deus está a perfeição que você precisa. Aí vem o lindo. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele. Irmão, se dobre diante de Deus. Não seja precipitado e deixe Deus falar. Deus, me dirija, como isso vai se cumprir na minha vida. Quando ele recebeu a notícia de Sara, ele não tinha que ouvir a voz de Sara:
eu tive uma revelação que Deus me deu. Eu estava pensando, eu tinha planejado que tudo ia ficar para o nosso servo Eliezer, o Damasceno, que é tão fiel a nós. Sempre nos tratou muito bem, desde menino, desde rapaz. Está aqui no seu tempo, né? Não querendo acrescentar nada da Bíblia, tendo aqui uma interpretação extensiva. Ele falando, olha, eu quero agora que você saiba que eu tinha esse plano, mas Deus falou comigo que eu vou ser pai, que eu vou ser pai. E você está me trazendo esse plano para ter um filho com H. Isso pode ser Deus, mas vamos orar. Vamos consultar Deus. É dessa maneira que será executado o teu plano, mas não, ele foi precipitado. E às vezes somos precipitados, não seja, deixe Deus lhe dirigir. Agora sim, ele falou o que tinha que fazer, ele fez o que tinha que fazer, se jogou diante de Deus. Quanto a mim, diz Deus para ele, falou Deus com ele dizendo, quanto a mim, o meu conserto contigo é, e serás o pai de uma multidão de nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho posto. E mais, e te farei frutificar grandissimamente, a ti te farei nações, e reis sairão de ti. Passa para nós. O plano de Deus é muito melhor. Não fique no plano do homem, fique no plano de Deus. E Deus tem um plano lindo para você. Os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Qual era o pensamento de Abraão? Eu vou ter um servo que é fiel, vou morrer, vou deixar tudo para ele. Deus disse, não, você vai ter um filho. Eu vou te dar filho, fique tranquilo, fique confiante, vem cá comigo. Olhe para a estrela do céu, pode contar? Não, assim será a tua descendência. Ele está crendo, opa, vou ter uma descendência poderosa. Chega em casa, não sei se foi dias depois, a Sara disse, Abraão, eu decidi uma coisa, nós não conseguimos engravidar. Você não quis fazer o que todo mundo faz na nossa terra, mas chegou a hora. Temos Agar aqui, é minha serva, tenha filhos através dela. Vamos ter filhos, plural, só teve um só. Ele ouviu, ele tinha que consultar a Deus. Qual é a nossa mensagem? Deus tem algo muito maior do que você está pensando. O que você tem que fazer, o que a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará.